Seja bem-vindo a o primeiro programa aqui, Vida de Teólogo, hoje com um convidado super especial, o pastor Cristiano Farias, da Igreja Fonte da Vida. Estamos recebendo ele aqui hoje, que é casado com a Sandra, pai do Israel, do Judá e do Davi. Pastor, seja muito bem-vindo ao Vida de Teólogo, é um prazer tê-lo conosco para compartilhar sua trajetória. Obrigado, Marlon, pelo convite. Abraço e carinho para ti, para tua esposa, para a família toda e para essa audiência. E como eu sempre digo, pessoal que assiste, que Deus traz, que Deus toca no coração para assistir, uma programação como essa é uma audiência qualificada. Abraço e carinho para todos. Amém, amém. Obrigado. Para começar, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente sobre onde você nasceu, sua família, como foi assim a sua experiência da infância, se havia ali na sua casa alguma influência do evangelho já, né, ali que já havia então essa convivência, né, com o evangelho já na sua infância, enfim. Fala um pouco para a gente sobre como foi essa experiência. Eu nasci em Porto Alegre, dia 5 de abril de 1971. Ou seja, estou fazendo 54 anos agora, no dia 5. Cresci na zona norte de Porto Alegre, no bairro Jardim Itu, e cresci em um lar cristão. Por volta dos meus 5, 6 anos de idade, uma irmã, uma serva de Cristo, começou a convidar a minha mãe para participar de uma reunião, de um culto, lá na época, lá em 1971, da Igreja Tabernáculo da Fé. Era uma igreja evangélica, independente, e a minha mãe recusou os primeiros convites. Minha mãe recusou o primeiro, o segundo, no terceiro ela inventou um compromisso, disse que não dava, mas aquela irmã continuou se relacionando com a minha mãe e convidando. E aí o que aconteceu? Lá pela 7ª vez, 8ª vez, a mãe falou com o meu pai: vamos no culto, porque senão ela vai trazer o pastor e a igreja aqui para casa e vai fazer o culto aqui em casa. Ela não desiste. E por conta da persistência, né? Daquele evangelismo pessoal, daquele evangelismo assim natural, eu diria. A minha mãe foi no culto, meu pai, minha mãe foi tocada pela palavra, meu pai, e então se converteram a Cristo, foram alcançados pela graça. E aí eu tive essa bênção de crescer em um lar cristão. A partir dos meus 5, 6 anos de idade, minha família, meu pai e minha mãe se converteram e eu cresci em um lar cristão. E eu tenho isso muito presente, né? Porque crescer num lar, crescer numa família que tem o evangelho, que foi alcançado pelo evangelho, isso foi uma bênção para mim, sem dúvida. Foi uma bênção para minha família, meu pai, minha mãe, para os meus irmãos. E aí a gente vai crescendo naquele ambiente que eu diria muito saudável. Haviam algumas, vamos dizer, dificuldades na igreja, no sentido de relacionamento ou teológico? Sim, sempre há, sempre existe, né? É a igreja, ainda não é o céu. Isso eu creio, a gente precisa ter presente. É a igreja, ainda não é o céu, mas é a igreja que está a caminho do céu. Não existe outro Uhum. caminho para a glória eterna, não existe outro caminho para a vida eterna que não seja a igreja de Cristo, que não seja. Aí tá, mas o caminho é Cristo, pastor. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Não dá para Uhum. mim dizer que eu estou em Cristo e que estou seguindo a Cristo sem participar do corpo de Cristo. E Sim. aí, claro, ali pela minha adolescência, os 16, 17 anos, eu comecei a perceber o seguinte: tem algumas coisas aqui no congregar, na igreja, que parece que não encaixam muito com a palavra de Deus, com o texto bíblico. E ali eu comecei a ser despertado, assim,
eu não sei se para um chamado, né, pastoral, ministerial, mas ali eu comecei a ser despertado para o desejo de conhecer mais o texto bíblico, conhecer mais a palavra de Deus e conhecer mais ao próprio Cristo. Mas eu entendi isso claramente como um chamado para uma vida cristã mais verdadeira, mais pessoal, mais íntima, mais próxima. Eu cresci em um lar cristão, cresci dentro de um ensino cristão, de uma cultura cristã, mas era a minha cultura, era, vamos dizer assim, o meio que eu vivia. Existe um momento que é aquele momento em que a fé se torna pessoal e viva. Ela deixa de ser cultural, ela deixa de ser social, e é aquele momento em que a fé se torna pessoal, aquele momento em que a gente começa a ter uma experiência pessoal, íntima, verdadeira com Cristo. Eu costumo dizer que a experiência com Deus ela é pessoal, íntima. A caminhada com Deus ela é coletiva, ela é comunitária, ela é de família. A gente começa caminhando com Deus antes da fé ser pessoal, né? Eu creio assim. A gente começa no meio social, cultural, familiar. Vamos sendo instruídos e ali Deus já está trabalhando, né? Ali Deus já está operando. Mas chega aquele momento em que a fé se torna pessoal. Ela se torna vida em mim. É aquele momento em que o Senhor Jesus passa a ser o meu Salvador. Eu gosto de lembrar Muito em bem. textos bíblicos de João no capítulo 2, Marlon, quando aquela mulher samaritana, que Jesus tem aquele contato com ela junto ao poço, depois ela vai para a aldeia, evangeliza, fala de Jesus, e as pessoas vêm, os habitantes da aldeia de Sicar vêm, têm um contato com Jesus, e aí chega um momento que eles falam para a mulher, eles dizem, agora já não é pelo que tu falou, agora nós mesmos temos crido que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu tenho a impressão que a experiência de todos nós é assim. No início, nós nos aproximamos porque alguém nos falou de Cristo. E isso já é o Espírito Santo trabalhando em nós e tocando no nosso coração. Eu me aproximo do Senhor porque o Marlon me falou de Jesus. E eu começo a acreditar porque o Marlon testemunhou. E eu começo a crer através da experiência que o Marlon teve com Cristo. Mas chega um momento que eu tenho uma experiência com Cristo. E agora eu dei um segundo passo. Agora já não é pelo que o Marlon me disse. Agora foi porque eu mesmo tive uma experiência com Cristo e agora a fé, eu estou experimentando ela de um modo diferente. Ali pelos meus 16 anos foi quando a fé se tornou verdadeira para mim, pessoal para mim, né? E aí eu comecei a me aprofundar, estudar, buscar, orar, ler a palavra mais e de maneira voluntária, né? Sem vamos dizer assim, aquela... Não, estou orando porque comunitariamente a gente ora, ou a nossa cultura evangélica que diz que a gente tem que orar. Não, eu comecei a sentir aquele desejo, aquela necessidade. Eu creio era o Espírito Santo agindo, trabalhando na minha vida naquele momento. Muito bem, muito bem. Quanto aprendizado, né? Só nesse relato, né, sobre o seu início ali e tudo mais. Acredito que realmente, né, tudo que tu colocaste aqui é bem assim que acontece nas nossas vidas, né? Primeiro vem o social e depois a gente acaba ali tendo esse despertar mais pessoal, propriamente. E eu queria entender, assim, quem foram as pessoas nessa época, talvez, que te inspiravam, né? Talvez, não sei se um personagem bíblico ou talvez uma pessoa próxima, um pastor. Tinha alguém ali que tu olhava assim e tu dizia, bah, esse cara, nossa, eu aprendo com ele, ou eu queria
ter um ministério parecido com ele, isso depois, né, já que tu descobre, então, o teu chamado ministerial, enfim, tinham pessoas com as quais tu tinha esse olhar, assim, essa... Nós crescemos depois na minha infância, adolescência e até na juventude, na comunidade cristã de Porto Alegre, né? E um grupo de pastores, homens de Deus, homens dedicados à palavra, ao ensino, e eu tinha estes homens como uma referência, né? Pastor Telmo Weber, pastor Moisés Cavalheiro de Moraes, pastor Erasmo Ungaretti, né? Pastor João Nelson Motto, e uma série de pastores, né, da comunidade de Porto Alegre, que eram, de verdade, assim, homens que eram homens de Deus e homens de sabedoria, eram os meus referenciais. E eu queria, né, vamos dizer assim, ter aquela sabedoria, aquela paz, aquela capacidade de compreender e orientar a igreja. Eles foram os meus primeiros referenciais. E aí depois, na sequência, na jornada, né, eu tive um grande amigo, é um grande amigo até hoje também, pastor Christian Loiacono. Nós temos a mesma idade aproximadamente, e ele também nós somos adolescentes e jovens juntos, e ele também, tendo um chamado, tendo uma graça, ele começou a estudar, começou a buscar. E nós, eu confesso que nesse ponto ele avançou primeiro, ele cresceu primeiro, ele foi. E aí depois eu olhei e disse, não, esse é o caminho que o Christian está indo, esse é o caminho. A gente precisa estudar, a gente precisa se preparar, né? E a preparação, ou vamos dizer assim, o estudo da palavra, buscar o conhecimento, buscar ter contato com aqueles homens de Deus contemporâneos nossos, mas buscar também ter contato com homens de Deus que vieram antes de nós. Os homens de Deus que vieram antes de nós, bíblicos, e os homens de Deus que vieram antes de nós, extra-bíblicos. Os homens de Deus pré-Cristo, os homens de Deus que caminharam com Cristo e os homens de Deus que caminharam nessa terra depois de Cristo. E aí só tem um jeito, é isso que está aqui atrás de mim e atrás de ti, é a literatura, vamos conhecer esses homens de Deus, os pais da igreja, vamos conhecer a história da igreja, vamos aprender com estes homens de Deus. E aí o estudo da palavra e o estudo da igreja, da teologia, de homens de Deus. E aí, é claro, né, a gente vai crescendo, vai aprendendo e vai sendo edificado. Eu tenho um texto bíblico que eu gosto muito, ele é um texto que parece que não tem nada a ver, mas eu aprendo com ele. É um texto de Provérbios que diz o seguinte: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Um dia eu li esse texto e eu entendi o seguinte: algumas coisas Deus vai me dar pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus pastores. Algumas coisas Deus vai me dar através de outros homens, de outras pessoas, a casa e os bens. Mas a esposa prudente vem do Senhor. E aí eu pensei, mas algumas coisas Deus vai me dar pessoalmente. E eu preciso das duas. Eu preciso das duas coisas, e uma coisa completa a outra. Então eu preciso estudar, eu preciso ir para os livros, eu preciso buscar esse conhecimento, essa edificação que Deus vai me dar através de outros homens de Deus e mulheres de Deus. Mas eu também preciso buscar a presença de Deus, eu também preciso me dedicar à oração, ao jejum, à comunhão com o próprio Deus. Então eu entendi muito cedo que eu precisava da casa e dos bens, entre aspas, né? Eu precisava
desse conhecimento, dessa experiência, desse acréscimo que Deus me daria por meio de outros homens e mulheres de Deus, mas eu precisava essencialmente também da esposa prudente, ou para que ele me desse, né, a iluminação. Aquilo que em teologia a gente estuda, né, a respeito do próprio texto bíblico, o autor do texto bíblico foi inspirado. E eu, Uhum. como leitor do texto bíblico, eu preciso ser iluminado. Eu preciso da Para entender, né? inspiração do autor, né, e a iluminação do leitor. Isso aqui em termos práticos, a gente vai na reunião da igreja, no culto, lá Deus vai falar comigo por meio do pregador, por meio da palavra que eu vou receber no congregar, no culto, um abraço, oração dos irmãos. Mas isso não pode ficar só nisso. Eu não posso prescindir da minha comunhão pessoal, íntima, do meu secreto com Deus. Uma coisa completa a outra, né? E isso eu Uhum. fui aprendendo ali naquele início. E aí eu comecei a entender isso, que aqueles homens de Deus, eles eram referência para mim. Tive um amigo querido que me foi um companheiro, mas também um referencial. Eu entendi que tudo aquilo que eu estava vendo, aprendendo e tendo como referência e exemplo, eu precisava somar isso tudo a uma entrega pessoal e a uma busca, né, um empenho pessoal também. E eu creio que foi bênção, tem sido bênção. Eu ainda sou muito abençoado, eu ainda gosto muito de ouvir a palavra de Deus e não só de pregar. Eu amo ministrar, eu amo pregar, eu amo ensinar, mas eu gosto muito também, eu amo ouvir, aprender, né? Ouvir uma mensagem. Eu vou abrir o coração aqui. Eu amo ouvir uma mensagem, eu amo ouvir uma palavra que eu ouço, aquilo me edifica, e eu olho e penso assim: gostaria de ter pensado nisso, nunca pensei nisso, nunca enxerguei essa passagem, esse texto, nunca gostaria de ter enxergado antes, né? Mas isso é uma benção, né? E sem dúvida, uma das coisas que alguns dias atrás nós tivemos uma reunião de homens na igreja, né? E eu falava exatamente com os homens lá, aqueles referenciais que nós tivemos na vida. Homens que foram referência para nós, né? O nosso pai ou avô, homens que foram referências em diversas áreas. E aí eu falava, né, com estes homens, com os homens lá do congregar, em que referência eu tenho sido, ou em que área eu tenho sido referência para alguém. Né? Uhum. É que eu tenho sido referência, não é que eu vou ser uma referência total, um exemplo em tudo, mas será que eu tenho sido referência ou exemplo em uma área? Para os meus filhos, né? Para alguém, para um amigo, né? E eu creio que nós devemos ter referências, eu creio que isso é necessário, mas também buscar, de algum modo, em alguma medida, ser uma referência, né? Ser um exemplo. E isso eu creio que nos auxilia, né, na caminhada, de todos os modos. Ter a referência máxima, que é Cristo, sem dúvida, mas também tem amigos, irmãos, pastores, né, que sejam referência para mim. E não apenas ter aquelas referências distantes, mas uma referência perto, uma referência que seja alguém do meu mundo imediato. Isso também é muito necessário. Uhum. Muito bem, muito bem. Interessante quando tu falas, quando tu gosta de ouvir também, né, a palavra, a aplicação da palavra, né, e tudo mais, porque é bem interessante isso, né, a gente normalmente vê o professor como aquele que ensina, né, mas todo professor ele também foi um bom aluno, e não apenas foi, mas ele continua sendo, né, o tempo todo aprendendo para poder também ensinar. Então eu acho que
é bem interessante, assim, a tua colocação a respeito de como tu gosta de absorver também, né. É necessário, acaba sendo necessário, né, nesse processo. Sabe que isso foi vamos dizer assim, uma experiência, eu comecei desde muito cedo, eu comecei a buscar muito a palavra, buscar ler outros literatura cristã, outros autores, selecionar, ler, fazer lá anotações. E o Senhor nos chama para o ministério. E aí eu inicio, vamos dizer assim, a vida ministerial, não numa igreja histórica, numa igreja pentecostal, que a gente até poderia dizer assim, neopentecostal, ministério neopentecostal, e eu inicio, os pastores todos iniciamos a vida ministerial naquela congregação, naquele ministério, sem uma formação clássica em teologia, ou seja, sem ir para uma faculdade de teologia. Graça, dom, chamado, mas sem ir para uma faculdade de teologia. Mas depois de alguns anos, eu senti, e pastor Christian também, meu amigo Christian, ele sentiu a necessidade de ir para um curso de teologia, eu também. Né? E aí a gente começa um curso de teologia na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, na UBRA, e com isso outros pastores, a nosso exemplo, também ingressaram. E vamos dizer assim, isso foi um desafio, e até alguns dos pastores que se dispuseram inicialmente para fazer o curso de teologia, alguns desistiram no início da caminhada, porque, vamos dizer assim, eu já era pastor, e alguns dos meus colegas já eram pastores, e o pastor na sua congregação, ele é uma autoridade. Ele, muitas vezes, é a palavra final. Né? E a gente acaba se acostumando com essa posição. E se a gente se acostuma em demasia com essa posição, é claro que eu tenho que saber que eu ocupo uma posição de autoridade, tá? Mas eu tenho que saber que eu não sou absoluto. E aí, como pastor, de repente, eu ingresso numa faculdade de teologia e sento na cadeira do aluno. Uhum. No meu congregar, lá na minha igreja, na congregação, eu sou o pastor. Mas aí, quando eu vou para a faculdade, eu sento na cadeira do aluno. E ali Sim. eu estou não para ensinar, mas para aprender. E aí o desafio desse aluno que já é pastor, mas ainda não tem uma formação acadêmica, teológica, ele senta ali como aluno, e ele senta para aprender, não para ensinar. E sendo ele pastor, ele vai ouvir muita coisa ali com a qual ele talvez nem concorde. Talvez uma visão teológica que ele até meio que pensa, não, mas é isso aí que eu prego. Não é essa visão que eu tenho, mas ali ele é aluno. E mais do que isso, sem uma formação em grego, sem uma formação em hebraico, e aí você vai para uma aula de grego, de hebraico, e aí uma aula de grego e hebraico para um pastor, e ele começa a aprender aquilo assim, é para colocar o pastor, e está iniciando, coloca ele no lugar dele de aluno, porque aí ele vai começar a aprender o beabá. E aí, aprendendo o beabá, é mais ou menos como aquela criança nos primeiros dias de escola, e começa lá, né? Sabe? Comete muitos erros. E aí é uma coisa assim que a gente tem que aprender a se recolocar, ou se entender assim, ó, aqui eu sou aluno. Mas eu creio, aquilo ali para mim foi um aprendizado muito bom, não só por conta da questão do acréscimo de conhecimento, mas também para ensinar essa lição, né? De continuar sempre aprendendo, né? De continuar sempre ouvindo a Cristo. E entender, como dizia meu professor de grego lá na faculdade, que o problema não é não saber nada de grego. O problema é saber um pouquinho de grego e achar que já entendeu tudo do grego.
É, Esse que é o grande problema. Porque aquele que não sabe nada de grego, ele sabe que ele não sabe nada de grego, que ele só tem sim. que aprender. O problema é quando eu sei, aprendi um pouquinho de grego e acho que eu já sei de tudo e que eu já posso pegar e sair dizendo porque no grego isso, porque no hebraico aquilo. Aí a gente precisa ficar, né, mais pianinho, assim, mais humilde para aprender, para ouvir, né? Uhum. E continuar sendo útil no ministério, continuar sendo útil, inclusive, para o próprio Deus, sabendo que eu não sei tudo, que eu tenho que continuar aprendendo. Eu queria agora, dar um rumo, assim, na conversa, para a questão do teu chamado pastoral. Como é que foi isso para ti, assim? Foi um momento clímax que tu teve um estalo, disse assim: eu devo ser pastor, Deus está me chamando para isso"? Ou foi um processo mais gradual que tu foi te descobrindo ao longo do tempo? E aliado a essa pergunta, também, eu queria entender qual foi o primeiro passo, os primeiros passos que tu teve depois que tu descobriu esse chamado. Como é que foi, o teu envolvimento com a igreja? Como é que, começou isso na tua vida, assim? Foi algo gradual, sem dúvida, Deus foi realizando isso ao longo de anos. Houve um momento que foi decisivo, mas ao mesmo tempo, se tu me perguntar assim, tá, mas o que que tu fez para chegar a ser pastor? Eu não sei, eu não fiz nada. Foi Deus que foi fazendo tudo. Foi Deus que foi conduzindo. Eu só fui recebendo e obedecendo e buscando realizar, buscando fazer aquilo que ele me colocava nas mãos, né? Já lá há muito tempo, lá na adolescência, início da juventude, eu lembro de fazer pequenas mensagens, pequenas pregações para as crianças na escolinha das crianças, né? Me dispus lá, ainda como um adolescente, final da adolescência, início da juventude, participando da igreja e da vida da igreja, e sempre me dispondo a trabalhar, eu queria permanecer ali nas atividades, e aí me ofereci. E, para falar a verdade, foi uma coisa assim, bem simples. Eu participava de um grupo de adolescentes, né? E era o grupo de adolescentes da igreja, mas aí, claro que tinha uma linha de corte da idade, né? Tinha uma linha de corte da idade, ou seja, chegava a uma determinada idade, agora já não sou mais adolescente, agora eu sou jovem. E Aham. aí chegou, eu estava chegando na linha de corte, e no próximo retiro de adolescentes, eu não ia poder participar. Eu já ia ter que ir para o retiro de jovens, as atividades dos jovens, não ia poder mais ficar nas atividades, nos retiros dos adolescentes, nas reuniões dos adolescentes. Mas era o meu grupo, eram aqueles que eu conhecia, com quem mais eu me afinava, e aí eu, não sei se espertamente ou se por orientação do próprio Deus, eu fui falei com as lideranças, o pessoal que organizava tudo, e aí eu me ofereci para continuar participando, mas como monitor, como um auxiliar. E assim eu não precisaria deixar de participar. Uhum. Eu poderia continuar participando, mas agora não mais como um adolescente, mas como um monitor, como um auxiliar. E isso, vamos dizer assim, me foi atendido. Não, então, continua, vai ajudar, vamos participar, tu ajuda nas organizações e tal, de tudo. De repente, em algum momento, tu acha que tu poderia trazer uma palavra, tal, orar e tal. Eu disse, claro, vamos lá. E aí comecei a trabalhar assim, final dos adolescentes e tal, e trazer alguma palavra, até para incentivar, mostrar, ó, é um jovem, é um rapaz que também. E aí, depois disso, também me convidaram para pregar pequenas mensagens, e de maneira assim muito simples, para as crianças, né? Uhum. Para a escolinha das crianças. E eu, prontamente, acolhi, acedi aquele convite, né? E aí isso foi acontecendo. Aí eu fui
trabalhando na igreja, mas aí numa reunião, uma reunião evangelística, uma reunião maior, um culto da igreja, num momento assim de uma manifestação, um derramar de Deus, eu recebi uma palavra, né, que Deus estava me chamando para o ministério. Né? Deus usou um servo dele, veio, falou isso, né? Me deu essa palavra. E foi um momento assim decisivo, marcante, porque foi uma experiência com Deus, foi aquilo que a gente poderia chamar de uma teofania, um momento especial, um momento único. Eu chorava muito, sentia algo como não tinha sentido antes, né? E aquela palavra, ela ecoava dentro de mim. Eu sentia aquela palavra vibrando, era uma palavra que eu sabia, era para mim e era Deus falando comigo. Mas ao mesmo tempo que eu recebia aquela palavra e que ele me chamava, ao mesmo tempo eu me sentia incapaz, inadequado, inapropriado, indigno. Eu me sentia, como que eu vou atender esse chamado? Alguém pensa assim, pai, tu ficou muito feliz, muito alegre, assim, satisfeito, sentiu honrado quando tu recebeu aquela palavra? Não, me senti amedrontado. Eu me senti pequeno. Eu me senti assustado naquele momento. E passado aquele momento, fui para casa e tal. E passei alguns dias orando e chorando e buscando a presença de Deus e falando com Deus, dizendo, como que vai ser isso, Deus? Sabe aquela coisa do eu não passo, eu não era mais uma criança, mas eu não passo de uma criança. O que eu tenho para falar? Como que eu vou fazer isso? Né? E Deus aí falou comigo num outro momento, agora de maneira pessoal, tão forte quanto havia falado naquela reunião, naquele culto público, mas ele fala comigo de maneira pessoal e diz, fica tranquilo, meu filho. Tá? Eu não chamo os que são, eu chamo os que não são. Eu não estou te chamando pelo que tu é ou pelo que tu tem. Eu estou te chamando pelo que eu sou e pelo que eu tenho. Eu chamo os que não são. Forte. E ele me fala de maneira muito clara, e a condição para que tu seja sempre útil na minha mão é que tu continue não sendo. Tá? Aquilo ali, ao mesmo tempo que me assustou ainda mais, também me deu coragem. Também me deu coragem, porque aí eu disse, bom, se é assim, se é porque eu não sou mesmo, eu admito isso, eu não tenho mesmo. Então eu vou ser nada. Eu tomei essa decisão. Então eu vou ser nada, Senhor, para que tu seja tudo. E eu creio que esse deve ser esse é o meu chamado, e esse deve ser o chamado do ministro, o chamado do servo, o chamado do pregador, do homem, da mulher de Deus, é que eu seja nada, para que Cristo seja tudo, para que ele seja tudo. Eu ouvi, depois de alguns anos, de um pastor amigo, pastor muito querido, um homem que eu amo ouvir, e todas as vezes que eu ouço, Deus fala na boca daquele meu irmão, pastor Aloísio Moraes Filho, lá do Rio de Janeiro. Ele não é um pastor de projeção nacional, mas é um homem de Deus, que Deus fala na boca dele. Deus fala nos lábios dele. E eu ouvi desse pastor amigo a seguinte palavra. Ele iniciando numa mensagem, eu estava presente, ele disse, as palavras mais importantes desta noite são as palavras que eu não vou falar. É importante que as palavras que eu vou falar sejam inspiradas por Deus e fundamentadas na palavra de Deus. Mas as palavras que eu vou falar, elas vão alcançar os teus ouvidos e a tua mente. E elas são importantes, mas não são as mais importantes.
As palavras mais importantes são as palavras que eu não vou falar. Mas apesar de eu não falar, você vai ouvir no teu coração, porque o Espírito Santo vai falar no teu interior. As palavras mais importantes não são as minhas palavras. As palavras mais importantes são as palavras que Cristo vai falar no teu interior. Eu gravei aquilo ali, eu peguei, é verdade. O Uau. pastor, o pregador, aquele que fala, ele tem a sua importância, sem dúvida, mas ele não é o mais importante. O mais importante é o falar do Espírito Santo no coração daquele que ouve. Né? Do mesmo modo como foi importantíssimo a inspiração do autor bíblico, que às vezes eu gosto de chamar do redator bíblico, que às vezes aquele que é o autor bíblico, ele é só aquele que redige o texto. Aham. O autor bíblico é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Mas aquele que escreveu, ele foi inspirado. Importantíssimo. Como do mesmo modo é importante que o leitor bíblico, nós, sejamos iluminados na leitura. Né? E essa humildade que é necessária, né? Que pertence a Cristo e deve pertencer também, deve ser algo presente no ministro de Deus, de saber que o mais importante é aquilo que o próprio Espírito Santo faz, né? E continuar aprendendo e ouvindo a ele e saber, eu não sou nada. Eu não sou nada, eu quero que tu seja tudo, né? Mas isso para mim é tremendo e é maravilhoso, porque daí depois eu aprendi também que o nada é a matéria-prima de Deus, né? O nada é a Exatamente. matéria-prima de Deus. Deus cria a partir do nada. Tu deve ter aprendido aí na teologia, né? Creatio ex nihilo, né? Ou seja, Deus cria a partir do nada. Né? Uhum. Nós, para criar alguma coisa, nós precisamos de algo. Nós não criamos a partir do nada. Aliás, nós apenas combinamos aquilo que foi criado por Deus. A gente junta, cria, talvez até juntando, a gente transforma, cria, entre aspas, algo novo a partir da combinação, mas não é do nada, é só Deus que cria a partir do nada. O nada é a matéria-prima de Deus, né? E aí eu aprendi que, sendo nada, Deus pode fazer tudo através da minha vida. É muito interessante poder pensar nisso, né, nessa figura nossa enquanto, vasos de barro também, né, que vão sendo moldados, né, de acordo com aquilo que Deus deseja, né, que nós sejamos, e o quanto nós precisamos estar disponíveis, né, para essa modelagem, a partir daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Eu queria te perguntar agora se teve alguma disciplina quando tu cursou teologia que te despertou assim bastante atenção, que tu gostou muito, que tu aprendeu muito, se teve, né, acredito que várias delas, né, mas assim, se teve alguma que te tocou de forma mais especial, que te chamou a atenção nesse período em que tu, né, cursou teologia, né, e se as tuas referências teológicas elas vieram a mudar também ao longo do tempo, né? Que nem eu falei lá no início, né? Tu teve alguns homens que te espelharam, né? De alguma forma, te trouxeram ali algum exemplo, enfim, nos quais tu te espelhou. E se isso veio a se alterar ao longo do tempo, né? Quais referências que tu foi ao longo do tempo também aprendendo a inserir na tua jornada, na tua trajetória? É interessante porque a gente tem momentos em que a gente fica muito feliz, né, no estudo acadêmico, né, da teologia, e há outros momentos em que a gente entra em conflito, né? Outros momentos em que a gente é contrariado. A caminhada com Cristo, ou o discipulado, a gente precisa estar preparado para ser contrariado, né? Pelo próprio Cristo. As expectativas humanas e o propósito divino muitas vezes entram em conflito. Muitas vezes a expectativa humana, ou aquilo que é
desejo do meu coração vai entrar em conflito com o que é plano e propósito divino. Basta a gente olhar, eu vou pensando, eu sempre penso em termos de texto bíblico. Quando Jesus, o mistério messiânico, Jesus fazia milagres, Jesus operava, Jesus se revela aos discípulos como o Cristo, né? Em Marcos 8, por exemplo, Jesus pergunta, tá, e quem eu sou para vocês? E aí Pedro, né, iluminado, Pedro diz, tu és o Cristo. E aí Jesus, mas não contem nada para ninguém, não falem nada, né? O mistério marcando, o mistério messiânico. Por que Jesus pede para não contarem que ele era o Cristo, não falarem para ninguém que ele era o Cristo? Porque havia uma expectativa completamente errada ou equivocada a respeito do Cristo que viria. O Uhum. povo esperava um tipo de Messias, o povo esperava um tipo de Cristo, um Messias que fosse um líder, um general, um governante, um Cristo que lideraria o povo de Israel para vencer o inimigo no outro. Vencer os romanos, expulsar os invasores romanos e vencer o inimigo no outro. Era esse o Cristo que era esperado, o Messias, que era aguardado e desejado. E Jesus é o Messias que não veio para vencer o inimigo no outro. Jesus é o Messias que veio para me dar a vitória no inimigo em mim mesmo, né? Para vencer o pecado em mim e para vencer o inimigo que está em mim. O Evangelho, o Cristo que Deus se revela, né? Que Deus vem, que Deus é para vencer o inimigo no outro. Não é que o outro seja o inimigo, é para vencer o inimigo em mim e no outro. Ou seja, vencer. Como é que eu venço o inimigo que não é o outro, mas está no outro? Aquilo que Uhum. Paulo diz, né? Nossa luta não é contra carne e sangue. Como é que eu faço para vencer o inimigo que pode estar agindo numa outra pessoa, mas a outra pessoa não é minha inimiga? Tá? É esse o Cristo que veio. Bom, estou falando isso tudo só para falar que Jesus, por isso que ele dizia, não contem, porque havia uma expectativa errada. Havia uma Uhum. compreensão errada da obra e da missão do Cristo que viria, do Messias que iria vir. Então, por isso, eles não contem para ninguém, porque se eles souberem que eu sou o Cristo, eles vão querer me fazer rei, me fazer o general. Havia uma expectativa muito errada a respeito de Deus e de como Deus agiria. E, sem dúvida, às vezes, a gente, no estudo teológico, a gente tem uma expectativa e às vezes a gente vai ser confrontado com essa realidade, essa revelação. Olha, a tua expectativa está errada. Nessa hora, eu Uhum. tenho que tomar uma decisão. Eu vou agir como Pedro e vou dizer: não, Senhor, cruz, morrer, ser rejeitado, isso de modo nenhum te acontecerá. De repente, o estudo da teologia, o estudo da palavra de Deus, me mostra que a minha expectativa está errada, que a minha compreensão de algumas coisas está equivocada. Infelizmente, alguns, às vezes, agem como Pedro. Não, de modo nenhum. E aqui a gente precisa ser humilde para se curvar, né, à palavra de Deus, se curvar à palavra de Deus. E Sim. dizer, Senhor, me ajuda a compreender isso aqui. Eu não estou compreendendo. Senhor, eu fui ensinado a vida toda desse outro jeito aqui. E aí tu está me dizendo que isso aqui não é assim. Me ajuda a compreender. E aí, nessa hora, o Senhor ele nos socorre, porque ele vai falar com a gente de novo, como ele falou com Pedro. Ele vai dizer, calma, eu sei que tu não está entendendo o que eu estou fazendo agora. Mas depois tu vai compreender. Confia em mim. Nessa hora é que a palavra vai ecoar em nós, vai dizer assim, não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ou Uhum. seja, tem muita coisa que a gente não vai entender na hora, a gente foi ensinado de um outro jeito, mas confia no Senhor.
confia na palavra de Deus, confia na Escritura, lida, compreendida, interpretada e aplicada em Cristo. Eu também costumo dizer assim, é muito mais importante ser cristão do que bíblico. E às vezes algumas pessoas elas são bíblicas, mas não são cristãs. É importante ser bíblico, sem dúvida, mas é muito mais importante ser cristão do que bíblico. Para mim ser bíblico de verdade, eu tenho que ser cristão. Eu tenho que entender a palavra de Deus em Cristo, ler a palavra de Deus com Cristo, interpretar e aplicar a palavra de Deus em Cristo Jesus. Aí eu vou ser bíblico de verdade. E isso foi o que sempre me despertou, me chamou a atenção. Em primeiro lugar, vamos dizer assim, a teologia bíblica, e aí depois aquela antropologia teológica, ou teologia antropológica, entender o ser humano, né? Foram as áreas da teologia que me chamaram sempre mais atenção. Sempre fui muito afeito, muito apaixonado pela teologia bíblica, pelo estudo do texto bíblico, da palavra de Deus, tanto Antigo quanto Novo Testamento. E aí depois a parte, vamos dizer assim, de compreender o ser humano. A antropologia bíblica, a antropologia teológica, e aí compreendendo o ser humano, aí dentro da antropologia, depois um pouco de sociologia também, compreender essa organização humana. Muito eu fui também buscar e aprender a respeito de filosofia, porque eu precisava, se eu vou comunicar as coisas de Deus ao ser humano, eu preciso entender de Deus e entender do ser humano. Sim. Então, foram as áreas que me chamaram mais atenção e onde eu procurei me dedicar mais. Primeiro, na teologia bíblica e depois a sociologia e a antropologia teológica, né? Isso foi o que me chamou mais atenção. Houveram muitos momentos de alegria, de contentamento, porque tem muita coisa que tu chega a estudar e aí tu te dá conta, aconteceu isso muitas vezes no meu caso, tu te dá conta que algumas coisas, alguns pensamentos ou algumas lógicas que tu desenvolveu, aí quando tu vai estudar, pá, tu te dá conta que teve um pai da igreja, teve alguém que lá atrás, o cara pensou isso antes de ti, muito séculos. Aí o cara olha assim, aí tu tá estudando, e aí tu pensa assim, pá, olha que eu já tinha pensado nisso aqui. Isso aqui eu já tinha pensado, pô, e o cara pensou isso aqui lá séculos atrás. Bom, então não estou tão errado, né? Aí tu fica contente, porque se confirmam alguns pressupostos, alguns entendimentos, algumas compreensões e lógicas tuas se confirmam. Tu fica muito feliz. Sim. Mas outras vezes tu é corrigido. Outras vezes tu, pá, isso aqui então que eu pensava tá errado, cara. Pô, isso aqui, então, não é assim como eu pensei. Exatamente, não é como tu pensou. E ser corrigido pelo texto bíblico, ser corrigido pela Escritura, sempre é algo benéfico, sempre é algo bom. Não é, inicialmente, algo muito doce. Não, tem um amargor aqui, né? Ser corrigido. Ninguém gosta de se descobrir errado. Ninguém gosta de se descobrir equivocado. Mas aí é bom a gente se dar conta do seguinte: Deus está falando comigo. E Deus está me mostrando que tinha alguma coisa que precisava ser corrigida na minha vida. Então, glória a Deus por isso, né? E é bom, é bom. Eu ainda, às vezes, sou corrigido pela Escritura, às vezes sou lembrado pela Escritura de algumas coisas importantes que eu posso estar me descuidando na vida, na caminhada, na jornada, inclusive como ministro do Evangelho. Ser corrigido sempre é bom. Deus nos corrige porque Ele nos ama. E isso é bom. Na jornada teológica, muitas vezes isso aconteceu. Muitas vezes. Muitas
vezes eu fui contrariado, né? Interiormente, muitas vezes a minha teologia inicial foi contrariada e eu precisei desfazer aquela ideia, aquele conceito, porque a palavra de Deus me mostrava que aquilo ali não batia, não se confirmava, né? Então, isso é algo que tem um gostinho um pouquinho amargo, mas depois a gente sente o doce da alegria da correção e de, finalmente, agora eu vou acertar, né? Uhum. Não ficar olhando tanto para trás e pensar, mas eu estava errado. Não, vamos olhar para frente. Não, agora eu vou acertar, agora eu vou estar certo. É aquela lição de Paulo, né? Paulo, no encontro com Cristo, Paulo se deu conta do seguinte: eu estou fazendo tudo errado. Estou perseguindo ao Deus que eu queria servir. E estou fazendo tudo errado. Mas Paulo, animado e renovado pelo Espírito Santo, ele tem a coragem de perguntar: que farei, Senhor? Ele pergunta: que farei, Senhor? Um homem que estava perseguindo a igreja do Deus que ele queria servir. Sinceramente, ele queria servir a Deus, mas estava cego, estava enganado, estava num erro do próprio orgulho, da própria arrogância, mas aí ele se encontra com Cristo e ele está perseguindo a igreja. Eu clamaria por misericórdia. Eu clamaria perdão, Senhor. Misericórdia, Senhor. Quer dizer que eu estava lá a favor de apedrejar Estevão e ele estava certo. Misericórdia, Senhor. Mas Paulo tem um ânimo de perguntar: que farei, Senhor? O que eu faço agora, então, Senhor? O que eu faço agora, Senhor? E aí o próprio Senhor Jesus vai falar com ele e dizer: eu te escolhi, levanta-te, entra na cidade, tal, que depois eu ainda vou falar mais contigo. Então, muitas vezes a gente pode ser corrigido, a gente pode estar de sincero coração e cometendo erros teológicos ou doutrinários, e aí o Senhor vem e nos corrige, vamos dar glória a Deus, vamos ser humildes e dizer: tá, Senhor, e como é que eu acerto agora? E Deus vai nos fazer acertar. Pastor, a primeira igreja em que o senhor foi pastor foi Encontros de Fé, né? Sim, exatamente. Queria saber um pouco assim como foi o seu tempo nessa igreja, quais desafios, aprendizados que você destacaria, assim, né? Que teve desse período, né? Sendo pastor, foram quantos anos assim que? Foram aproximadamente 20 anos, né, Uhum. de congregar e de ministério. Foi um tempo de aprendizado, de juventude e maturidade no ministério, né? Inicialmente, no início da jornada cristã, e por alguns anos, todos nós conhecemos a Deus como o Deus Salvador, o Deus que supre, o Deus que abençoa, o Deus que opera milagres. É a palavra de João, lá na primeira carta, quando João fala aos filhinhos: eu escrevi a vocês, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem o amor de Deus e ele perdoou vocês. Depois João escreve aos pais e aos jovens: filhinhos, jovens e pais. O jovem, o filhinho, o início da jornada cristã é como é que uma criança conhece o pai? Aquele que protege, que ama, que deu a vida, que supre, que dá tudo. Que dá tudo. Esse é o início da jornada cristã. A gente conhece a Deus como Deus que me perdoou, que me amou, que opera milagres, que faz sinais. Ele é o Deus que pode todas as coisas, e é o Deus que pode todas as coisas para me suprir, para me abençoar, para dar aquilo que eu quero e que eu preciso. É o filhinho, é o início da jornada cristã. Mas aí chega a juventude. Na juventude, a gente começa a trabalhar junto com esse pai. A gente começa a ouvir não desse pai.
né? Ele já começa a me dizer. Na juventude, a gente às vezes até entra em conflito com esse pai, mas a gente trabalha com ele, e é aquele momento de crescimento, preparação e atividade e realização. E eu diria que o meu tempo na Igreja Encontros de Fé, no Ministério Encontros de Fé, de quem eu só tenho alegrias a relatar, e crescimento, e preparação, e atividade, e frutificar, foi uma juventude ministerial, uma maturidade, início de maturidade ministerial, de realizações, de construções, de aprendizado. Eu estudei, eu fui para a faculdade, estando no Ministério Encontros de Fé, e trago alegrias e bons testemunhos do Ministério Encontros de Fé, dos pastores todos, dos colegas todos, da igreja. E grandes realizações, grandes realizações. O que eu posso declarar? O que eu posso dizer? Sabe, aquele tempo de maturidade mesmo. Uhum. E aí tem uma outra etapa, que eu acredito que é aquela etapa de maturidade, quando a gente chega ao que João, já que eu tomei o texto lá de 1 João e o capítulo 2, quando João diz, eu escrevo aos pais. Chega um momento de maturidade em que a gente ainda tem força e juventude para realizar, mas a gente já não está mais tão focado na gente mesmo. Uhum. O pai, ele já está pensando o seguinte, eu tenho que deixar um legado. Eu ainda quero realizar algumas coisas para minha própria alegria ou para minha própria realização, mas o pai, ele já está pensando no seguinte, tudo que eu estou realizando, no final das contas, não é para mim, é para aqueles que eu amo. O jovem está preocupado em construir, em realizar, em construir algo para si mesmo. É a minha vida, é a minha história. Uhum. Lá na frente a gente olha e diz, não é mais para mim, não. Nunca foi para mim, agora eu estou me dando conta. É tudo para o Senhor e para aqueles que eu amo. E aí eu diria que hoje, hoje eu creio e quero estar num tempo já de uma maturidade maior, ainda com força, ainda com algo da juventude, mas já com uma característica mais de paternidade ou de maturidade. E eu não estou querendo dizer com isso que um ministério, então aquele outro ministério ele não era tão maduro, esse agora. Não é isso. Isso é de etapa pessoal. E Uhum. dentro de uma igreja, nós temos os filhinhos, os jovens e os pais. Dentro de todas as igrejas nós temos. O que nós precisamos ter cuidado é para não criar uma igreja só de filhinhos. Ou uma igreja que foque só nessa juventude ministerial, ou igreja, mas essa igreja jovem que faz, tal. Ou uma igreja só de pais, só de gente assim, sabe, que tem muita maturidade, mas não tem juventude. E se não Uhum. tiver juventude, não gera os filhinhos. A juventude tem que gerar os filhinhos. E os pais têm que cuidar dos filhinhos e dos jovens. Isso é uma questão de maturidade para a igreja como um todo, mas uma maturidade também, eu diria, pessoal. Né? Uma igreja vive essas etapas, um ministério vive essas etapas, mas essas etapas estão também presentes dentro de uma igreja e dentro de um ministério. E o Ministério Encontros de Fé, um ministério que nasceu com uma ênfase evangelística muito forte, uma ênfase de trabalho, de realizações e de ganhar o perdido, mas também cresceu, amadureceu. Quando eu estava no Ministério Encontros de Fé, ele já estava num processo de amadurecimento, não só de gerar, ganhar vidas para Cristo, mas também de edificar a igreja. Tá? Uhum. Então, ganhando vidas e edificando a igreja. Eu acredito que ainda é um dos lemas
do Ministério Encontros de Fé é gerar vidas e edificar a igreja, fundamentar essa igreja, né? Os jovens, né? Gerando os filhinhos e os pais pastoreando, cuidando, abençoando e fundamentando os filhinhos e também orientando os jovens, né? A minha jornada pessoal dentro do Ministério Encontros de Fé, eu vivi aquela juventude, né? Pessoalmente, né? Eu já não era um filhinho quando começamos a congregar e a trabalhar e a servir no Ministério Encontros de Fé. Eu fui um filhinho lá na comunidade cristã de Porto Alegre, né? Antiga, lá muitos anos atrás, no final da década de 70, era a Seara Latina, né? Ou Comunidade Cristã de Porto Alegre, que Deus continua abençoando até os dias de hoje. Né? Lá eu fui um filhinho. Lá eu fui um filhinho, comecei a entrar na juventude cristã e ministerial, e aí vivi a juventude cristã e ministerial no Ministério Encontros de Fé. E aí chegou um momento que Deus nos conduziu, o Senhor nos levou para um outro tempo, um outro estágio, e eu creio de maturidade, ainda com alguma força e vigor da juventude, mas já também agora com uma visão de maturidade e de paternidade, né? A juventude também tem visão de paternidade, mas a paternidade mais madura, ela tem uma visão, vamos dizer assim, diferente. Eu vou completar 54 anos agora. E eu posso dizer uma coisa. Eu hoje conheço meu pai muito melhor do que quando eu tinha 10 anos de idade. E eu conheço meu pai muito melhor do que quando eu tinha 20 ou 30 anos de idade. Hoje eu entendo a paternidade de uma maneira muito mais ampla, porque eu já passei por vários estágios da paternidade. Eu já sou avô hoje. E eu tenho uma compreensão, então, da paternidade muito maior do que com 30 eu já era pai dos meus 3 filhos. Né? O Israel nasceu quando eu tinha 25, né? Depois, quando eu tinha 27, o Judá nasceu, e quando eu tinha 29, o Davi nasceu. Então, aos 30 eu já era pai, mas aos 30 eu não era o mesmo pai que eu fui aos 40. E não era o mesmo pai, em certo sentido, que hoje, porque hoje eu sou alguém que tem uma experiência muito maior de paternidade. Eu sou avô. Então, a gente conhece. Hoje eu conheço meu pai. Hoje eu entendo algumas coisas do meu pai, que eu só posso entender porque eu passei por essa caminhada, por essa estrada, né? Essa experiência. Sem dúvida que o Espírito Santo nos dá compreensão, revelação, além da própria experiência, sem dúvida, mas Deus também usa a experiência. E Deus também faz uso desse amadurecimento da caminhada. Sabe, eu preciso fazer esse ponto aqui, corrigindo algumas compreensões, se tem algum irmão nos ouvindo, corrigindo algumas compreensões pentecostais e neopentecostais, que às vezes até meio que desvalorizam a experiência, o estudo e a jornada. Se não fosse necessário estudar, se dedicar e fazer a caminhada, a jornada, experiência. Por quê? Por quê? Porque Paulo diria a respeito do ministro, a respeito do pastor, a respeito do episcopos, que não seja neófito na fé. Que não seja neófito na fé. Ou seja, não pode ser alguém que recém ingressou na caminhada. Não pode ser um novinho, não pode ser um filhinho.
Por que que seria necessário Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizer isso? Não pode ser um recém-convertido, não pode ser alguém com pouca experiência na jornada cristã. Uhum. Tem que ser alguém experimentado. E falando desses oficiais da igreja, desses supervisores da igreja, ele diz, e que sejam experimentados, que passem por um período de experiência. Né? Por que que Paulo diria, por exemplo, para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Eu sei que tu é jovem ainda, mas tu já tem uma caminhada. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão. Aplica-te à escritura. Ou seja, vai para a escritura e deixa que eles percebam o teu procedimento, a tua conduta. Torna-te padrão. Não deixa que eles tenham uma ideia errada só de olhar para ti, mas caminha com eles para que eles olhem para ti e percebam que tu tens experiência. Que tu não é um novato na jornada e que tu estás também buscando o crescimento na palavra. Torna-te também alguém que estuda, que busca, vai para a escritura, né? Essa ideia, eu precisava só fazer esse ponto dessa coisa de que, Claro. não, o Espírito Santo vai fazer tudo. O Espírito Santo vem assim, às vezes, aqui eu estou fazendo essa correção, né? Parece que o evangelho é um negócio meio mágico, né? E o evangelho não é mágica, queridos. O evangelho é graça, o evangelho é poder de Deus, o evangelho é a cruz de Cristo, é a salvação. E o evangelho, quando ele se abre para nós, assim, nessa gratuidade, nessa graça imerecida, quando o evangelho nos alcança e nos toca totalmente, completamente pela graça, então ele se torna para nós desafio e conquista. Não mágica. Não mágica. Ele se torna para nós desafio e alvo a ser conquistado. Ou seja, agora eu recebi a graça. Eu recebi a salvação, recebi o perdão. Total e completamente graça de Deus, sem absolutamente nenhum mérito meu. Mas agora se abre para mim uma jornada, uma carreira, alvo a ser conquistado. Nesse sentido, agora o evangelho é para mim conquista. Ou seja, eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, né? Porque agora eu já fui conquistado. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Eu fui conquistado. Jesus me venceu. Não é que eu, sabe, eu gosto dessa figura assim, não é que eu aceitei Jesus. Jesus é que me venceu. Eu fui conquistado por ele. Eu fui vencido por Cristo e pela graça. Eu resisti muitas vezes. Eu não queria aceitar. Jesus me venceu. A graça de Deus me venceu. Eu fui vencido por Cristo. Eu fui conquistado. Chegou um momento em que eu não tinha outra alternativa senão dizer: eu me entrego, Senhor. Eu me rendo a ti. Eu me reconheço derrotado pelo pecado. Mas agora eu me entrego a ti. Eu quero agora ser teu. Se eu tenho que ser derrotado por alguém, então eu quero ser derrotado por ti. Eu me entrego a ti. O Senhor me conquistou. Sabe a figura de Paulo? Paulo, quando se entrega, ou melhor, Paulo, quando se encontra com Jesus, a figura daquela conversão, para mim, é a figura da nossa conversão. E Paulo, na estrada para Damasco, no encontro com Cristo, a figura ali é de um homem derrotado. Total e completamente derrotado. Mas o Paulo, do final da jornada, a gente tem a figura do quê? De um vencedor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da vida me está
reservada. O Paulo do início da caminhada é um derrotado, mas o Paulo do final da caminhada é um vencedor. E isso a gente precisa ter presente, né? E aí, nesse sentido, aqui é que eu quero pegar aqui. Quando a gente entende isso aí, o evangelho se torna, para mim, agora uma jornada de conquista. E aí eu vou conquistar porque eu fui conquistado, não porque eu sou capaz, não porque magicamente tudo vai acontecer na minha vida e parece que vai entrar aqui agora toda a revelação e todo o conhecimento sem que eu faça nenhum esforço. Não, sem nenhum esforço foi a graça, a salvação, o chamado, a nova vida, o novo nascimento. Isso tudo foi sem nenhum esforço. A jornada envolve esforço. A jornada envolve, sim, empenho, dedicação, estudo da palavra e experiência. Por isso, aí eu preciso fazer essa colocação para a gente entender assim, é necessário estudar a palavra, é necessário. Se Deus chama, eu diria o seguinte, eu reconheço também o seguinte, Marlon, ingressar numa faculdade de teologia também não é para todo mundo, não é toda a igreja, todo mundo vai fazer teologia, não. Mas aqueles a quem Deus chama, né, aqueles a quem Deus quer usar, eu diria que é muito útil, muito necessário. Muito útil e muito necessário. E para mim foi muito útil, me corrigiu em muitos aspectos, me fez amadurecer em muitos aspectos. Fui muitas vezes humilhado pelo próprio Deus no estudo da teologia, na faculdade, não pela faculdade, faculdade não me mas na minha comunhão com Deus, Deus me colocou no meu lugar muitas vezes, né? E eu diria, isso é muito necessário, muito necessário. Não é para todo mundo. Eu lembro da palavra de Tiago, né? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, senão o juízo para vocês vai ser mais firme, né? Então, eu tenho consciência disso também, mas também tenho consciência do meu chamado. Tenho consciência, Deus me chamou para isso. Deus me deu essa graça. E se Deus me colocou essa responsabilidade, se Ele me deu esse talento, eu preciso confiar que Ele, eu não entendo como, mas Ele sabia o que estava fazendo. E se Ele colocou esse talento, então eu não posso enterrar Ele. Eu preciso trabalhar com Ele. Eu preciso trabalhar com Ele. E eu preciso das duas coisas. Eu preciso da consagração, eu preciso do fervor, vamos dizer assim, pentecostal. Eu creio no fervor pentecostal, eu creio no agir e no mover do Espírito Santo, mas isso não faz com que eu possa abrir mão de me dedicar, de estudar, de ler, de aprender e continuar aprendendo. Eu tenho essa compreensão. Eu sou, vamos dizer assim, um pastor teólogo pentecostal. Eu creio no agir e no mover do Espírito Santo. Amém, amém. Muito bem. Então, você falou da sua trajetória ali na Encontros de Fé um pouco, né? E agora, como é que está sendo esse trabalho na Igreja Fonte da Vida, né? Que você é pastor, acredito que há uns 9 anos, Por aí. aproximadamente, né? Isso. Como você enxerga o crescimento da sua igreja nessa etapa, né? Não em termos de crescimento numérico, mas, né, o crescimento desse trabalho, o florescimento, né, do trabalho que o Senhor tem feito através de vocês ali. Sabe que a gente trabalha principalmente buscando fundamentar as vidas em Cristo, no Evangelho. E aí, nesse sentido, nós temos tido muita alegria de ver os irmãos crescendo na compreensão de Cristo, no entendimento do Evangelho, e aí crescendo nos relacionamentos, crescendo no dia a dia de igreja, relacionamentos curados, a forma. Irmãos, a gente tem muita alegria de, por exemplo, irmãos que a gente conheceu, pessoas que a gente conheceu, que tinham uma forma de agir, sabe,
um caráter e até uma personalidade que a gente... Eu ouvi algumas vezes assim que a personalidade não vai mudar, o caráter pode ser que mude, e o caráter Deus vai mudar, mas a personalidade... E eu vi que a personalidade de algumas pessoas mudou, não apenas o caráter. A Uhum. personalidade ficou muito melhor temperada e houve muita correção na personalidade de irmãos, a partir daquele discipulado, do ensino, do acompanhamento, como pastor, como irmãos, como igreja. Isso nos dá muita alegria. E aí, nesse sentido, a igreja tem crescido. Muitos irmãos, né, que a gente pastoreou, edificou, trabalhou com eles. Alguns irmãos, por direção de Deus, foram morar em outros estados. Né? Eu tenho irmãos que hoje moram em outros estados, em outros países, que nasceram para o Evangelho e para Cristo com a gente, e que a gente continua acompanhando. E eles estão frutificando. Né? Tem irmãos que estão em Santa Catarina, hoje mesmo, ainda hoje, pela manhã, mas você estava vendo um irmão que está lá em Santa Catarina, ele teve que se mudar, uma questão de trabalho e tal, foi para Santa Catarina, está lá e está frutificando, né? Tá trabalhando e está lá com um programa de rádio. E aí eu estava vendo assim, né? E feliz, pensando, acompanhei esse irmão lá no início, numa visão humana, ele não era muito promissor, mas agora está lá frutificando. E aí eu estava vendo ele e é completamente outra pessoa, inclusive de personalidade. A gente acompanha, mesmo que à distância, a família, e é outra pessoa. Esse é o trabalho de igreja, né? De gerar vidas, mas também acompanhar, pastorear, discipular, para que estas vidas sejam literalmente, não é assim uma coisa assim meio, está sendo transformada, não, é literalmente vidas transformadas, pessoas que mudam, né? E esse, eu creio, é o grande milagre. E essa tem sido a grande alegria do congregar. A nossa visão é de uma igreja, ou melhor, de uma congregação menor. Nós, pessoalmente, eu pessoalmente, nós como igreja, nós temos uma visão de uma igreja onde a gente possa se relacionar. Não uma igreja tão grande ao ponto de que tu possa te esconder no meio dela. Sim. Uma igreja tão grande que tu possa entrar e sair sem ser percebido. Né? Mas uma igreja que seja uma pequena comunidade de amor, justiça e fé. Amor, justiça e fé. Uma pequena comunidade onde a gente possa desenvolver relacionamentos. E essa é a nossa visão de igreja, de acompanhar vidas, de edificar. E aí, mas aí vai surgir outros... a igreja vai crescer, pastor, e como é que vai ser? Bom, surge e se forma uma outra congregação, que aí, de acordo com a nossa visão, ela será uma igreja, uma outra congregação irmã. Uma igreja irmã. Não uma grande organização ou um grande ministério que pode até, de repente, se tornar uma franquia e que seja uma organização humana. Tá? Mas é como nós criamos igrejas irmãs, né? Que cada congregação tenha a sua autonomia em Cristo, no sentido administrativo, tudo, mas que sejamos igrejas irmãs, em que a gente possa se socorrer, se abençoar, eventualmente até corrigir alguma questão espiritual, doutrinária, teológica, mas tendo o cuidado de que essa participação entre congregações ela seja espiritual e nunca administrativa. O que eu quero dizer com isso? Se a gente começa a se tornar uma grande
organização administrativa, isso vai implicar em que haja uma matriz, uma central, que tem grande poder financeiro, político, e aí é uma visão que nós temos, aí entrou o fermento dos fariseus e o risco da gente se tornar uma organização política de grande poder financeiro, aí a tentação e o risco é muito grande. É melhor cremos, a Igreja Fonte da Vida crê em igrejas, pequenas comunidades de amor, justiça e fé em Cristo Jesus. E não é porque a gente está em Cristo, graça, que não há justiça. Não, é amor, justiça e fé. Amor é em primeiro lugar, também tem decência e ordem. O que precisa ser corrigido será corrigido, com amor, justiça e fé em Cristo. Pequenas comunidades de amor, justiça e fé. Uma família. E que pode ter e deve ter igrejas ou congregações irmãs, em que a gente tem uma ligação espiritual, em que a gente pode se relacionar, eventualmente até se corrigir ou se orientar teologicamente, doutrinariamente, espiritualmente, e viver essa unidade, preservada essa autonomia administrativa de cada congregação. E assim nós temos nos relacionado também com outras igrejas, outros ministérios, outras congregações. E o Senhor tem nos feito crescer, né? Não queremos ser uma grande igreja, nós queremos ser essa pequena comunidade de justiça, amor e fé, e que seja participativa e relevante dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, até para a sua cidade, mas junto com outras congregações e outros ministérios. Muito E bem. essa é a nossa visão de igreja. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos suprido, e tem nos abençoado e nos suprido, assim, de forma, muitas vezes, surpreendente. Desafios que nós já enfrentamos, que pareciam ser, inicialmente, assim, praticamente intransponíveis, e Deus preservou, Deus deu o livramento, deu a solução de maneiras, de formas assim tremendas e abençoadas, e temos essa alegria de estar servindo, estar congregando e buscando ser bênção para os irmãos que congregam conosco e também para a Igreja de Cristo na cidade de Canoas. Pastor, finalizando aqui a nossa entrevista hoje, né? Olhando para trás aqui, o que você diria para o jovem cristiano, aquele que estava começando no ministério lá, né? O que o senhor diria com o conhecimento que tem hoje, né? Como que o senhor conversaria com esse cristiano de tempos atrás? O que o senhor diria a ele? Olha, essa é uma questão que a gente, às vezes, pensa nela, né? O que eu faria, o que eu teria feito diferente, onde eu teria maior cuidado, né? E o que eu diria para o cristiano mais jovem, eu diria, cuida do teu coração, cuida, e cuidado com aquilo que tu coloca como prioridade. Coloca o reino de Deus em prioridade. Coloca a Cristo como prioridade. Eu preciso ser aqui sincero e humilde, que na jornada, às vezes a gente, enganado pelo próprio coração, a gente coloca outras coisas em prioridade. A gente coloca alguma questão pessoal, alguma questão interior como o mais importante. Às vezes a gente nem está percebendo que a gente está fazendo isso. A gente está colocando outra coisa que não Cristo e que não a vontade e o reino de Deus como primeiro lugar. E eu diria para o cristiano mais jovem, eu diria, coloca Cristo, Jesus e o reino de Deus em primeiro lugar de verdade. De verdade. Cuidado, para e pensa. Olha, vê se tu está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Presta atenção se tu está tomando a cruz de verdade.
às vezes a gente acha que está tomando a cruz e não está tomando a cruz. Eu diria isso para mim mesmo. Eu diria isso para mim mesmo aos 20, aos 25, aos 30, aos 40. Eu diria para aquele cristiano lá de trás: cuida, presta bem atenção. Se eu pudesse voltar no tempo e encontrar comigo mesmo, eu só ia dizer isso. Eu ia dizer assim, Cristiano, presta bem atenção. Tu tá tomando a cruz de verdade ou tu tá deixando a cruz de lado? Era essa a palavra que eu iria dizer para mim mesmo. Né? E essa é a palavra que eu tenho buscado dizer para mim mesmo hoje, né? Nos últimos dias, nos últimos anos, né? A partir de uma maturidade um pouquinho maior. Tomar a cruz. Tomar a cruz. O chamado de Cristo foi esse. Se tu quiser seguir comigo, se tu quiser ser meu discípulo, nega a ti mesmo e toma a cruz. Toma a cruz. Essa é a palavra que eu compartilharia, que eu deixaria para todos nós. Tomar a cruz. Tomar a cruz é a chave da vitória. Não aquela vitória que eu estou pretendendo alcançar. Tomar a cruz não significa que os meus sonhos vão se realizar ou que os meus desejos vão se concretizar. Tomar a cruz significa que o propósito de Deus vai se realizar na minha vida. E eu quero o propósito de Deus. Eu quero isso. Eu quero que o propósito de Deus se realize na minha vida. E para isso é necessário tomar a cruz. E ali, depois daquele amargor inicial, depois da dor inicial de negar a si mesmo, porque dói, é difícil, é complicado, não é fácil. Há algo em nós que luta contra isso. Mas depois da gente enfrentar essa angústia inicial, aí a gente descobre que o poder da ressurreição opera nas nossas vidas. E é isso que eu quero sentir, eu quero viver sempre, a cada dia, a cada etapa da jornada, do tempo que ainda me resta, eu quero sentir o poder da ressurreição operar na minha vida. Seria o que eu diria para aquele cristiano lá de trás. E é o que eu digo para mim e para todos nós hoje ainda. Amém, amém. Muito obrigado pela tua contribuição. Que entrevista aqui, relatos abençoados nessa conversa, né, que a gente teve aqui hoje. É sempre muito bom te ouvir, né? Com certeza, Deus ele tem te utilizado como instrumento, né, para essa comunicação do evangelho na vida de tantas pessoas, né, que já tiveram contato contigo, com teu ministério, né? Então, assim, gostaria de agradecer de verdade, né, por Eu que agradeço compartilhar conosco pelo convite. um pouco da tua trajetória ministerial aqui com a gente. Então, eu convido vocês a acompanharem o Pastor Cristiano também lá nas redes sociais, no Facebook, né? Facebook da Igreja Fonte da Vida e também no YouTube da Igreja Fonte da Vida, tá? Ele tem o Instagram dele também, @Pastor Cristiano Farias, né? De vez em quando posta alguma coisa por lá. E ele tem também o programa Caminhando com o Senhor, né? Todos os dias, segunda a sexta, às 19h30, tá? Então, acompanhe ele lá também nas redes sociais dele, lá, né? Ele sempre tem ali alguns estudos, devoções bíblicas, alguma coisa bem interessante ali para acrescentar na nossa vida, né? Sempre a partir ali de um texto bíblico, nos ajudando aí a caminhar com o Senhor, continuarmos caminhando com Ele, né? Que é muito importante e acredito que é algo que a gente com certeza conseguiu ver na vida dele também, a partir daquilo que ele contribuiu conosco hoje, né, nos edificando aqui, trazendo o seu relato, tá? Então, muito bem, te agradecemos, pastor. Quer deixar algum recado final, algum recado aí para quem está nos assistindo, quem sabe?
Abraço e carinho, Marlon. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e me sinto muito honrado. Um abraço para toda a audiência e agradecendo ao Senhor porque Ele nos chamou para fazer parte dessa obra tão maravilhosa e eterna. Que Deus abençoe a todos, essa audiência qualificada. Abraço e carinho. E se o pessoal gostou, manda aí mensagem para o Marlon. Se quiser saber de algum tema, tem alguma pergunta, algum tema específico, manda aí nos comentários para o Marlon. O Marlon, em outro momento, a gente pode combinar, tratar de algum tema específico, bíblico ou da vida diária. A gente está sempre à disposição. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, pastor, um abraço na sua família, tudo de bom para o senhor, que Deus abençoe. E ficamos por aqui, então. Até o próximo Vida de Teólogo aqui no canal Teologia e Espiritualidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.